a liderança da família deve fluir desses dois pilares, sujeição e submissão. Então, comigo aqui, ó, são dois pilares. Tá? É como se fossem duas raízes, duas batatas que se encontram, elas se fundem uma na outra e dessa junção, desse ajuntamento dessas duas batatas, uma chamada submissão e a outra sujeição, surge uma planta, né? Então flui a liderança. A liderança é isso. Ela flui, ela nasce, ela surge a partir disso. Mas espera aí, liderança não é mandar? Eu estou mostrando aqui um outro conceito de liderança, um outro lado da moeda de liderança. Em estudos próximos, não sei quando, mas eu estarei falando sobre autoridade e submissão. Só sobre isso, autoridade e submissão. Mas agora estou focando a liderança da família para mostrar uma coisa. Vamos ver se eu consigo fazer isso até o final dessa lição. Então vamos lá, a liderança da família deve fluir desses dois pilares, dessas duas bases, princípios, né? Que é a sujeição e a submissão. Pai, porque quando se fala em submissão, logo se pensa a mulher se sujeitar, se submeter ao marido, aquelas coisas, né? Mas veja só, preste atenção aqui. Pai é a posição mais alta que um homem pode exercer na sociedade humana. A função de pai é mais alta do que a função de presidente da República. Mais alta do que a posição de pastor, de juiz, de advogado. A posição de pai está acima de qualquer título, acima de qualquer posição que o ser humano possa exercer ou ocupar dentro desse planeta, tá? Nenhum pai precisa provar para a sua família que ele é pai. Certo? Ele é pai. Quer o reconheçam como pai, quer o respeitem como pai ou não, ele é pai. Eu não preciso fazer nenhum esforço para mostrar para as minhas filhas que eu sou pai dela. Tá? Então esse é o feeling da liderança familiar. Liderança familiar não é um código de leis onde o pai dá ordens, comanda um batalhão. Por falar nisso, eu me lembrei de uma coisa que eu até disse hoje para um pastor. Você não acha dentro da Bíblia nenhum texto que mencione o marido como chefe do seu lar. Interessante isso. Quem botou esse título foram os homens. Você encontra na Bíblia, quando se refere a chefe de famílias, era chefe de uma tribo inteira, né? Então, dezenas, centenas, às vezes milhares de pais, cada um com a sua família, levantavam um chefe de família, mas para um lar composto de pai, mãe, marido, mulher e filhos, você não acha na Bíblia nenhum texto que diz que esse marido é o chefe. Por quê? É o que estou tentando mostrar. Porque a liderança, ela não é um ato exclusivo do marido, ela é compartilhada, tá? Então deixa eu seguir aqui o meu roteiro para não me perder. Então, pai é a posição mais alta que um homem pode exercer na sociedade humana. Nenhum pai precisa provar para a sua família que ele é pai. A liderança paternal flui naturalmente, tá? Por exemplo,
eu não sei com quantos centímetros eu nasci, mas imagine com uns 47 centímetros, 47, 50 centímetros, mais ou menos, na cidade. Mas em nenhum momento da vida, eu tive que dizer para alguém, escuta, espera um pouquinho que eu vou crescer agora. Eu estou crescendo. Pronto, acabei de crescer, pode falar. Espera aí que eu vou crescer mais um pouco. Não, o meu crescimento até atingir a minha altura se deu naturalmente, tá? Você não tem que, você planta lá uma árvore qualquer, você não tem que estar lá ajudando a árvore a crescer, vai lá e dá uma esticadinha, vamos. Não, porque crescer é um processo natural. Assim é a liderança da família. É um processo natural, ela flui naturalmente. A liderança paternal, ela flui naturalmente. Assim, também em relação à mãe. Mãe é a posição mais alta que uma mulher pode exercer na sociedade humana. Não existe outra posição na sociedade que esteja pelo menos igual à posição de mãe. Não existe. Não existe. Pode ter certeza disso. Eu pensei antes para falar isso. A posição de mãe está acima, está sobre qualquer posição que a mulher possa ocupar nesse mundo, nesse planeta. Tanto o pai quanto a mãe. Então, nenhuma mãe precisa provar para a sua família que ela é mãe. Nenhuma. Aliás, quem está de fora percebe até o jeito que uma mãe fala com o filho, com a filha. Não foi o caso assim de Salomão, né? Quando aquela mulher veio para Salomão, diz, olha, ela matou meu filho, a outra disse, não foi ela, não foi você, não. Salomão diz, vamos resolver isso. Parte o filho, dê a metade para uma, a metade para outra. Qual foi a reação da mãe? Não, por favor, entregue o filho para ela, eu não quero ver meu filho morrer. Salomão, opa, essa é a mãe. Tá? Então, mãe não precisa se esforçar muito. Muito não. É natural, é natural. É isso que eu quero dizer. Nenhuma mãe precisa provar para a sua família que é mãe. A liderança maternal flui naturalmente. Veja só, eu estou falando de liderança paternal, estou falando de liderança maternal. Tanto o pai quanto a mãe exercem a liderança, mas essa liderança, ela não é uma liderança separada, tá? O marido exerce a dele e a esposa a dela. Daqui a pouco eu vou ler algo que vai explicar melhor isso. Deixa eu continuar aqui. A autoridade de marido tem dois propósitos básicos. Se você pensar bem comigo, você que gosta de estudar a palavra, você que está comigo, né, principalmente os pastores aí, estou vendo alguns pastores da nossa igreja, aliás, vários pastores da nossa igreja. Então, pense no que eu vou dizer, porque isso engloba tudo, abrange, abraça todos os conceitos. A autoridade de marido tem dois propósitos básicos. Primeiro, proteger a família de agentes de destruição da família. Então, a liderança, ou seja, a autoridade, não liderança. A autoridade de marido tem dois propósitos básicos. Primeiro, proteger a família de agentes de destruição da família. Gênesis 2,15 diz assim, ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar e guardar. Tá? Daí para frente a história você já conhece, nós já sabemos o que aconteceu. Se a serpente tivesse ido até Adão para enganá-lo, ela teria saído mal. Mas ela foi do outro lado, foi para a mulher, porque Deus não deu à mulher isso aqui, essa autoridade para guardar e para lavrar.
era a autoridade do marido. Tá? Segundo propósito, eu disse que a autoridade do marido tem dois propósitos. Primeiro é proteger a família de agentes de destruição. E segundo, dar destino para os filhos. Gênesis 18, verso 19 diz assim: porque eu o tenho conhecido, está falando sobre Abraão, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Tá? Esse é o segundo propósito da autoridade do pai na Bíblia. É dar destino para os seus filhos. Nós observamos aqui que Deus deu a Abraão uma promessa. E neste texto, ele está dizendo assim: para que essa promessa venha sobre Abraão, é necessário que ele ordene a sua casa, que ele ponha em ordem a sua casa, que ele passe esse ensinamento, essa visão para os seus filhos, que os seus filhos aprendam o caminho. Olha, eu li bem ali, ó, vou repetir. Para que guardem o caminho do Senhor, para que protejam o caminho, guardem o caminho. Aqui já é uma promessa, está inserido aqui uma promessa sobre Jesus. Se Abraão não tivesse ensinado aos seus filhos guardarem o caminho, guardarem a palavra, ele estava protegendo o mestre, o Messias. Né? Teria havido grandes problemas aí para Jesus nascer. Né? Mas Abraão cumpriu isso. Esse é o propósito do pai, gerar destinos para os filhos. Para os filhos. É por isso que eu não gosto daquela versão da Bíblia, uma versão da Bíblia, você pode conferir a sua Bíblia, aquela Bíblia onde Provérbios 22, 6 está escrito: ensina o teu filho, ou ensina a criança, nessa Bíblia que eu não gosto, diz assim: ensina a criança segundo os propósitos que você tem para ela. E quando ela se envelhecer, não se desviará desses propósitos. Errado. Quem traduziu esse versículo fez errado. Aliás, nós sabemos a influência de quem está por trás, né, dessas traduções aí. Tá? Mas a verdadeira tradução é: ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e mesmo depois que envelhecer, ele não se desviará. Ali é a figura do menino. Ou ensina o menino no caminho. O caminho é Jesus, o caminho é a palavra. Deuteronômio 6. É função do pai. A função do pai é gerar destino, ordenar o destino, como é que eu escrevi aqui? Dar destino para os filhos. Dar destino para os filhos. E se eu faço tudo isso e o meu filho não me ouve, não me obedece, se desvia do caminho? Ok, a palavra é bem essa. Se desvia do caminho. Se o teu filho se desviar do caminho no qual ele andou com você, o problema é dele. O pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Né? Porque senão, como ficaria Deus? Peraí, Deus fez tudo certinho para Adão, Adão fez o que fez, então Deus deixou de ser Deus por causa disso? Deus deixou de ser santo, de ser perfeito? Hipótese alguma. Então, pai e mãe, ainda que o seu filho se desvie, não se desvie com ele. Não. Não vá aonde ele vai.
não faça o que ele faz, né? Ele precisa voltar para o caminho. E se não voltar para o caminho, se morrer no seu pecado, ele vai para o inferno. Não tem outra conversa. Mas você salvou a sua alma e deu a ele oportunidades. Tá certo? Então, a função do pai é dar destino para os filhos. A nossa função, a minha função, eu dei destino para as minhas filhas. Se elas abandonarem esse destino que eu dei pela palavra, não é mais problema meu, entendeu? Vamos lá. A autoridade da mãe tem dois propósitos básicos também. Então, eu falei sobre a autoridade do pai, agora a autoridade da mãe. Também tem dois propósitos. O primeiro propósito da autoridade da mãe é manter a unidade da família. Veja só, o pai dá destino, o pai protege, a mãe mantém, tá? Mantém a unidade. Eu vou ler um texto aqui em Efésios capítulo 4, mas antes de ler, eu escrevi aqui algo que eu quero que você saiba. Eu escrevi assim: podemos entender melhor o texto a seguir se tivermos em mente que a mãe exerce na família uma função que lembra a função do Espírito Santo na Trindade. Isso é muito forte. E o texto diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Resumindo, unidade. Ok? Você jamais vai encontrar na Bíblia alguma direção diferente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro Jesus disse assim: eu só falo o que o Pai manda falar. As obras que eu faço são as obras que o Pai faz. Depois ele diz: eu vou enviar o Consolador. Eu preciso ir porque senão ele não vem. Se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, ele vai fazer vocês se lembrarem das coisas que eu ensinei. Então veja só, há uma unidade e uma interação entre a Trindade. E a família, ela tipifica a Trindade, né? Ou assim, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são o modelo no qual a família foi criada. Eu já falei isso lá no início, quando Deus disse: façamos o homem. Ele estava falando com quem? Com anjos? Certamente não. Pai, Filho, Espírito Santo. Função de criar é função do Pai, do Criador, né? Então o Pai disse: façamos o homem, a nossa. Olha, imagem do Pai, imagem do Filho e imagem do Espírito Santo. A nossa imagem e semelhança. Então criou Deus o homem. Macho e fêmea os criou. Então ele criou a família ali, ele já criou o casal ali, né? Inserido nessa criação, nesse contexto está o que eu estou dizendo, a presença, o simbolismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mulher, sobretudo a mãe,
ela é a figura do Espírito Santo. Ela é a figura do Espírito Santo. Ela é como a representante do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, olha, pela unidade do Espírito, eu acabei de ler aqui, ó, procurando guardar a unidade. O Espírito Santo mantém a unidade. É nesse contexto que dentro da construção da família, estou dizendo que um dos propósitos da autoridade da mãe, a autoridade da mãe tem dois propósitos. Primeiro, manter a unidade, porque ela faz o papel que o Espírito Santo faz na Trindade, ela faz entre o Pai e o Filho, ou os filhos. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu não sei como é que vocês estão vendo isso, mas são essas coisas que eu já disse aqui, que eu estou aprendendo muito. A minha mente está abrindo assim, de uma forma maravilhosa. Eu queria que todos os pastores entendessem, vissem isso. Não estou dizendo que não veem, que não enxergam. É que quando a gente descobre uma coisa, parece que só a gente descobriu, né? É assim que acontece. E tomara que todo mundo já descobriu, eu sou o último. E se eu sou o último, graças a Deus, encerrou-se a obra de Deus. Mas se você ainda não percebeu isso, essa beleza, essa riqueza, oh, eu queria que todos os pastores soubessem disso. Não só os nossos, o mundo inteiro. Vai querendo. Vamos lá. Deus vai fazer. Então, essa autoridade da mulher de manter a unidade, o equilíbrio, unidos, essa conexão, sabe? E o segundo propósito, né, da autoridade da mãe é dar instruções, dar ensinamentos para os filhos. Eu estava escrevendo isso, eu pensei, acho que alguém vai pensar, mas o propósito da mãe é dar à luz filhos. Eu não estou falando aqui de gerar filhos, estou falando de autoridade, estou falando de liderança, a liderança da família. Tá? É um lado que eu nunca tinha pensado por esse lado aqui. Tá? Então, dar instruções ou ensinamentos para a família. A função de mestre, eu estou falando agora dos 5 ministérios, tá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. A função de mestre está alinhada com a função do Espírito Santo e ela é materializada, essa função é materializada na pessoa da mãe, na liderança da mãe. Tá? Aquele que exerce o ministério de ensino, ele está exercendo a função que na Trindade foi dado ou pertence, a sua raiz está no Espírito Santo. Mas Jesus ensinou. Claro que Jesus ensinou. Claro. Ele não só ensinou, fez tantas coisas, está escrito bem assim. E naquele dia, a unção do Espírito Santo estava sobre ele para curar. Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Jesus não fez nada sem o Pai. Jesus não fez nada sozinho, porque embora sendo homem, ele era também Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E através do Espírito Santo ele realizava as obras que ele fez. Jesus nunca trabalhou sozinho na terra. Ele morreu sozinho. Como homem ele morreu sozinho. Ele disse, Pai, por que me desamparaste? Mas até aquele momento, o Pai e o Espírito Santo cooperaram com Jesus no ministério dele. Assim também a família. O pai não trabalha sozinho. Trabalha em cooperação com a mãe, com a esposa. Porque pai e mãe são uma só carne. Eu vou repetir isso porque tem muita coisa por trás disso.
Muita coisa que eu nem posso falar e nem estou preparado para falar. Mesmo porque há mães que têm vários filhos de vários pais. Como há pais que têm vários filhos com várias mães. Não vou falar sobre isso, não estou preparado para isso. É muito forte isso, mas vamos nos concentrar aqui num casal dentro do padrão bíblico normal. Tá? A função de mestre está alinhada com a função do Espírito Santo e é a materialização, ou é materializada na função de mãe. Provérbios 31 diz, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Gente, profecia que a mãe ensinou. Filho, eu vou te ensinar a profetizar. Eu vou te ensinar a palavra. Aí começa então as palavras, lá em Provérbios 31, as palavras do rei Lemuel. Mas são palavras que a mãe dele ensinou para ela, né? Para ele, aliás. E em 2 Timóteo 1,5 diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, Paulo falando para Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, diz lá o nome, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Veja só, nesse texto, em algum lugar lá no texto, Paulo diz que se lembrava de Timóteo, com lágrimas nos olhos, não de Paulo, ele viu o Timóteo chorando na presença do Senhor. Ele disse, esse menino é cheio de fé, esse menino está cheio da unção. É nesse texto que ele diz assim, e não te esqueça do dom que há em ti, o qual te foi despertado pela imposição das minhas mãos. Então, veja só, a dona Lloyd, a irmã Lloyd, ensinou a fé para a sua filha Eunice. E teve o privilégio de ver o seu neto Timóteo ser ensinado pela sua filha Eunice. Aí o apóstolo Paulo chega dezenas de anos depois e encontra um menino, um garoto, não sei, talvez uns 20 anos, e quando olha para aquele garoto, o garoto tem sede de Deus, está participando lá de um culto, não está escrito isso, mas no contexto a gente consegue imaginar, né? Está lá num culto e o Espírito Santo vem sobre Timóteo, ele chora na presença do Senhor. Paulo ora e diz, a fé da sua avó, a fé da sua mãe, eu estou vendo essa fé neste garoto aí. Ele vai lá e põe as mãos sobre aquele menino. E faz dele um presbítero, um pastor. Mãe. Né? Então, dentro da cultura judaica, eu aprendi que é a função da mãe é ensinar os filhos. É a função do Espírito Santo. Essa palavra ela é tão poderosa que a palavra mãe, se você for estudar lá no original, no hebraico, tem uma corrente, eu aprendi isso, eu descobri isso há pouco tempo, tem uma corrente teológica que interpreta a palavra mãe, no hebraico é ima. Né? Então, eles dizem que a palavra ima, ela está conectada ao nome Immanuel, né? Então, ou seja, a palavra Emmanuel significa Deus conosco, né? Mas não é aquele Deus
criador, aquele Deus juiz, é o Deus mãe, o Deus que abraça, o Deus que amamenta, o Deus que ensina, né? E o nome desse Emmanuel, o nome desse filho abraçado pelo Espírito Santo, pelo Deus Mãe, o nome dele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E quem fez isso? Quem fez isso? O Imã, o Espírito Santo, a mãe. Essa força. É interessante que algumas palavras que nós temos em português, elas dizem que elas não existem no hebraico, né? Uma delas é espírito, né? A palavra espírito não existe. É uma palavra, ruar, que é traduzida por espírito, significa força. É como um vento invisível, né? E é interessante como isso faz parte da mãe. A mãe ela é possuída por uma força, por uma estabilidade, por um prazer, por uma vontade de manter a unidade. A gente vê por aí, às vezes o pai expulsa o filho de casa, mas a mãe traz o filho de volta. Um filho que abandona a mãe, abandona o pai, quando volta para casa, primeiro corre para os braços da mãe. Está entendendo, gente? Como é que eu posso dizer que a liderança do lar, a liderança da família, é uma liderança estilo departamento de empresa? Até escrevi, a liderança do lar não é estilo departamento, onde o marido manda numa parte e a esposa noutra, ou o marido manda em tudo e o restante da família obedece. Não. Marido e esposa governam juntos o lar. É um governo de consenso, de sujeição e submissão. Tudo no Senhor. O padrão é Cristo. O padrão é Cristo. Por isso que é muito difícil para uma esposa conviver, uma esposa crente conviver com um marido que não é crente. É muito difícil. Principalmente depois de aprender essas coisas com a gente. É muito difícil. Se cada membro da família agir de acordo com a posição e função que cada um tem que exercer dentro dela, não haverá divisão dentro da família. Se o marido exercer a sua função como marido, a esposa como esposa, filho como filho, se cada membro da família agir de acordo com a posição e função que cada um tem, não vai ter confusão, não vai ter problema. Pois é, meus irmãos. Mas também é a tolerância do casal. Aliás, eu pulei aqui. Família é como uma árvore frutífera. Compete ao pai podar os brotos ladrões. Estou vendo aí o nosso irmão ali, que trabalha no sítio. Não é assim, irmão? Então, família é como uma árvore frutífera. Compete ao pai podar os brotos ladrões. Mas é o cuidado da mãe que fará a árvore produzir. Mas também é a tolerância do casal que permitirá que cada galho tenha a sua própria forma e tamanho e se estenda na sua própria direção. Deixa eu explicar melhor. Eu tenho aqui no meu quintal uns 3, 4 pés de café e eu estava observando uma coisa. Primeiro, a minha autoridade sobre aquele pé de café me permite eu cortar os brotos que roubam a energia dele, tá?
Mas eu não tenho autoridade para ordenar ao pé de café que os seus galhos cresçam para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. Porque dentro dessa estrutura, né, acontece 3 coisas. Primeiro, a árvore se inclina para onde ela encontra recebe maior quantidade de sol. Tá? Então a árvore se inclina para lá. Ou seja, os frutos vão brotar onde há mais incidência de calor. Então, se aqui da direita o sol incide mais sobre essa árvore, ela vai produzir mais fruto. O lado da sombra produz menos. Segundo, o vento, eu não posso ordenar a força do vento. Sobretudo as palmeiras, por exemplo, e muitas outras árvores, elas se inclinam com a força do vento, seguem a direção do vento e elas acabam permanecendo inclinadas na direção para onde o vento inclinou. A autoridade da família precisa ter esse cuidado. Eu não tenho condição de obrigar os meus filhos, que são galhos. Não, você não pode nascer para lá, eu tenho que nascer para cá. Não, você tem que ser médico porque eu sou médico. Você tem que ser engenheiro porque eu sou engenheiro. Não é assim. Pode até ser e pode não ser. Tá? Naturalmente, cada um vai buscar o calor e vai receber os ventos. Mas eu não tenho autoridade para dizer, eu não quero que assopre aqui, não quero isso, não quero aquilo. É nesse sentido que eu digo que a autoridade familiar precisa fluir, e ela flui da sujeição e da submissão dentro desses princípios. Se cada um de nós estiver atento a isso, não haverá essas intrigas todas, essas disputas que a gente vê por aí. Tá bem? Na próxima lição eu pretendo falar